todos, sejam então bem-vindos ao terceiro episódio do Amigos do Diabo. Acho que é assim que se chama. Diabo. Não, deve ser. Sim. Então, hoje, Walter Ribeiro convosco. Nunca me tinha apresentado, já tinha reparado nisso nas outras vezes. Do meu lado esquerdo tenho o Daniel Duarte. Do lado esquerdo é o outro. As pessoas não sabem, não é? Confere, sim senhor. Já participei no anterior, tem um canal no YouTube. Qual é o canal? Danuk X5. Danuk X5. Já acertaste com o nome já. Exatamente. É Depois temos o Bruno Rocha. Olá pessoal. Depois temos mais à frente o Gonçalo Garcia. Está de volta. Olá a todos, pessoal. Sim. Está tudo bem contigo? Está tudo Depois excelente. desta pausa. Foi uma Está pausa. de regresso. E o nosso convidado de hoje, especialíssimo, o Luís Teixeira. Estás bom, Luís? Tudo bem? Estás nervoso? Não. Nada. Não sabes o que é que has de dizer? Um bocado à toa. Ok, então vamos começar. Então, como sabem, nesta primeira fase do nosso programa, iniciamos sempre com um tema. No primeiro programa eu lancei os temas, depois a partir daqui achámos todos que poderia cada um de nós trazer um tema e assim falarmos e darmos um bocadinho de cada um ao programa. O primeiro tema é lançado pelo nosso amigo Daniel Duarte. Qual é o tema? Então, uma coisa que tem estado atual e que está cada vez mais na moda, que é a moeda eletrónica. Pronto, assim, o maior nome será a Bitcoin. Ok, falámos disso da outra vez. Criptomoedas. Falaram disso? Falámos mais que alguém tinha inventado. Não, isso é o PayPal, não é? Uhum. Ok, sim. Pronto, bem que parecia. Sim. Então pronto, basicamente está cada vez mais na moda. Não sei se poderá desvalorizar a moeda, pronto, as diferentes moedas dos países. Explica-me isso. Pá, o que eu me apercebi daquilo, o que me dá a ideia que está a acontecer é que é cada vez mais valioso. Esta coisa do Bitcoin, o Bitcoin será só uma marca, não é mesmo? Não é criptomoeda, não é? Não é uma criptomoeda. Basicamente, ao que me parece, há muita gente a fazer lucro com isso. Acho que seja uma coisa interessante, mas é um bocado relativa com a informatização do mundo. Cada vez mais é tudo virado para as tecnologias, robôs a trabalhar, ocupar lugares das pessoas e isso tudo. E até a própria moeda, uma moeda não se toca, estás a ver? É uma moeda Virtual. Exato, uma moeda virtual está basicamente a tornar-se importante nesta coisa de... Eu sou sincero que não sei como é que isso funciona. Não tenho muito acesso. Eu hoje em dia já uso as aplicações e não sei o que dos bancos. Não tem nada a ver com isso. Não. Acho que não. Não. Tem A ligação. ideia das criptomoedas, principalmente a Bitcoin, que eu acredito que vai continuar cá, mas vai levar regulações dos governos, isso, e por exemplo no caso da China, a China baniu a Bitcoin já há uns meses, mas a ideia da Bitcoin basicamente é poderes fazer transações online, transações, movimentares dinheiro muito mais facilmente. Tu agora que queres fazer uma transferência do teu banco para alguém que esteja na Alemanha, tu vais ter que esperar 6 dias para que esse dinheiro chegue lá. Pois. Com todas as burocracias que os bancos têm, demora cerca de 6 dias. A sério? Não tinha nada de ideia disso. Pois. Não demora um dia, por exemplo. E mesmo assim, um dia, com os bitcoins ou com as criptomoedas, o objetivo, principalmente da Bitcoin, porque depois há moedas, o principal objetivo da Bitcoin é tu poderes fazer essas transações em segundos. Então, mas isso funciona da seguinte forma. Eu tenho 20 euros, troco por Bitcoins. Por Bitcoin, exatamente. Bitcoins. E depois mandas para alguém que tenha uma wallet, chamadas wallets, os 20 euros, por exemplo, queres pagar 20 euros. Okay. Só que agora isso é muito ainda imprático, porquê? Porque neste momento a Bitcoin, se for preciso, está a valer 11 mil euros e daqui a 2 horas já está a atingir outra vez os 17 mil euros. Porque é um mercado super instável. Okay. Por isso é que vai ter que entrar as regulações. E depois as criptomoedas, cada um tem as suas ideias. No caso da Bitcoin, a ideia da Bitcoin é fazer, quando alguém faz o chamado mining, que é também muito conhecido, quando alguém faz o chamado mining, está a acrescentar a uma coisa chamada blockchain, aquilo depois tem uma data de coisas, o objetivo é proteger. Por exemplo, quando faz uma transação, essa transação vai ser protegida pelos minings, pelas pessoas que estão a fazer mining com o computador.
torna-se muito mais seguro porque aquilo para tu depois, basicamente, descodificar ou tentares ir sacar o dinheiro das outras pessoas, tens que passar por milhares de computadores que estão a fazer mining. Enquanto que tu, com os bancos e isso, tens que ir, se for preciso, um gajo mais batido, entra nos servidores do banco, e pronto, faz lá as transações deles. Ok. Uma explicação disso. E qual era a pergunta relativamente a este tema? Não, que acho que é uma coisa interessante. Eu aprendi muito agora. Eu sabia que Garcia havia de saber alguma coisa sobre isto, por isso é que quis trazer. Não fazia ideia disto da Alemanha, 6 dias. Por acaso, uma vez que alguém mandei dinheiro para Cabo Verde, para uma escola do meu pai, não. Aquilo foi um dia, ou o que é que foi? Através do. Pois, eu também tenho ideia de... Como é que se chama aquilo que tem parceria com o Millennium? Aquela coisa que é amarelo e azul, há no fórum também. Uma loja. Não sei. ATMs. ATM. Não, mas Não. é. Amarelo e azul. Sim, é mesmo. sim. Pá, o banco. McDonald's. Já não sei. Não é Não, é como Não um estou a banco ver. qualquer É uma cena de internacional. transações, Sim, é. pronto, dá E para tal. mandar. Não, isso é brasileiro. É para ir Não. trocar moeda e essas Sim, coisas. sim, exatamente. Pá, ATMs, isso perdão. depende, mas por Isso foi exemplo, nesta- ainda há pouco tempo eu fiz um pagamento por transferência para Netherlands, agora não me lembro em português. Holanda. Holanda. Países Pronto. Baixos. Eu não me lembro em português. Sério? Yeah. Hã? Não, continua. Chique. Continua. Pronto, Estás, e demorou. Fuck, eu não me lembro bem como é que se diz em português. E demorou cerca de 4 dias Yeah. até eles me confirmarem que o pagamento tinha sido feito. É sério. Eu, Isso por, é país de terceiro mundo. Desculpa lá. Holanda? Não sei. por acaso Muito estranho. achei interessante porque cada vez mais se nota que a tecnologia está sempre a avançar, está sempre em progressão. E cada vez mais se vive no mundo virtual. É, mesmo isto da moeda, pronto, dá-me ideia que afinal até é uma coisa assim muito mais útil do que me pareceu inicialmente. Algumas são, outras não, e aquilo depois é uma grande confusão. Mas Yeah. pior que isso é que, por exemplo, no caso não só das moedas, criou-se uma coisa agora que são os CryptoKitties e CryptoPets. Oh, que eu que acho- fofinho. Pois, mas o fofinho disto e estúpido disto é que há pessoas a comprarem CryptoKitties e CryptoPets, e basicamente aquilo são gatos ou animais, por $100.000. E sabem o que é que os animais fazem? Nada. Simplesmente estão lá. Nada. Nada. Ah, ok. Nada. Para Estão os lá. peixes até é porreiro. Os peixes, pronto, é Se porreiro. compras um peixe. até- Mas eles estão lá, simplesmente estão uma frase e têm um aspecto giro, pronto, mais E nada. pessoas pagam por isso. Mas Pagam. como assim? Tipo, tu vais a um site, O animal também é virtual? é virtual, tu não Dá tens menos aquilo, trabalho com tu real. chegas ao site e eu tenho este gato que me valeu $100.000 e está lá uma imagem. Tu chegas lá com o scissors ou as tesouras do Windows, dá para cortar e pronto, tens aquele gato para ti também, se for preciso. Só que ele pagou $100.000 para aquele gato. Imprimes o gato. Uma Pois. coisa podias ter ido ao Google procurar, não era? Levas Uma no impressora bolso. 3D. E há pessoas a meterem nisto, que é isso que eu ainda fico mais parvo. Pois, não sei. São os Luís, o tamagotchis que é da que tens a dizer atualidade. sobre este assunto? Pá, eu tinha uma ideia um bocado diferente. Eu achava que aquilo tu tinhas de basicamente investir dinheiro lá e o dinheiro iria render de alguma maneira. É uma Porque verdade. Eu conheço histórias de. Ou pelo menos foi o que se falou de pessoal que acreditou nisso há algum tempo e que pôs lá, sei lá, pouco dinheiro e hoje está com um bué dinheiro. Tenho um amigo meu que ele é todo dos computadores, informática, essas coisas, e ele diz que pôs lá 10 euros pá, no início e pelo que ele diz agora tem lá 2.000 e tal. Não sei. No Até que ponto é início que já isso não é? foi muito no início. Há pessoal Pois. que, por exemplo, em 2009 foi quando a Bitcoin apareceu. 2009? 2009. Pois. Ok. Ninguém Sim, sa- mas- era e raro há- as pessoas que há sabiam. quem faça Pois, É que está. lucros gigantes com isto. Pessoas que meteram $25 naquilo, neste momento estão multimilionárias. Pois. Porque 25 euros na altura a Bitcoin valia, por exemplo, 1 cêntimo. Imagina, tu com 25 euros compravas para aí umas 3.000. 3.000, 4.000. Agora tinha que fazer as contas, mas era bastante. E agora, uma Bitcoin vale 11.000 euros. Agora imagina 1.000 Bitcoins. Estranho. Eu acho isso tudo muito estranho. Tudo o que seja virtual. Pois, só que a internet, Pois, quando a apareceu, qualquer também momento. ninguém acreditava. A Amazon, isso é um scam, é só para gastar dinheiro. No entanto, a Amazon move milhões hoje em dia e está a acabar com montes de lojas. Por exemplo, a Toys R Us. Olha, nunca São tinha sempre- pensado nisso. São sempre coisas que a qualquer momento podem. Ninguém ou dava explodir pela ou net. ir para É um direto. scam, a net, a internet vai desaparecer e não sei o quê. E a internet ficou e hoje em dia ninguém consegue viver com a internet. Por isso eu acho que a Bitcoin... Sim, sim. Bitcoin Sim, não. sim. As criptomoedas vão Sim, ficar. mas é esse o caminho, sim, faz sentido. E
Daqui a uns anos iremos estar a falar disto de outra forma e uma coisa mais natural. Provavelmente. Rocha, alguma coisa sobre este assunto? Não, já foi tudo dito. Isto Próximo Boa, tema. boa, boa. Garcia, o que é que tens a dizer hoje? Hoje. Qual é o tema que queres lançar aqui para a mesa? Esta mesa redonda. Esta mesa redonda, então hoje eu Neste vou estúdio, que ninguém pode saber onde é Este que é. estúdio é bem da forte, é muito bom. Bué da Mas forte. pronto. Eu hoje quero-me fazer passar por um fanático. Um fanático não. Eu não sou um fanático. Eu pertenço. Agora vamos supor que eu pertenço à comunidade Flat Earth. À comunidade de que a Terra é plana. Ok. A Flat Earth Society que existe tem milhares de apoiantes, gera milhões de dinheiro. E agora o que é que vocês oponham-se perante as minhas coisas? Que eu digo que a Terra é plana e agora vocês provem-me o contrário. Tu acreditas firmemente nisso? Sim, Contra tudo o que é provado pela ciência. sim, sim. Contra... É assim, eu realmente não acredito, mas agora vamos pôr neste espaço de tempo que eu acredito. E eu agora vou-vos mostrar o que é que eles dizem. Ok, estudaste os argumentos deles. Sim, Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Acho que a Terra é redonda porque nas fotos dá para ver. não, é as lentes. Hum? É as lentes. As As lentes lentes das é que câmaras fazem fazem com que tinha curvatura. Porque a Terra, na realidade, ela é plana. Estão a ver tipo o mapa mundo, é verdadeira. Não é bem. É tipo a Antártida, está no centro, Sim. o gelo, e depois está os vários continentes em volta, faz tipo assim um círculo. Mas é Sim, plano. Não te esqueças que as pessoas não estão a ver. Pronto, mas é para imaginarem um círculo, estão a ver e vejam pronto, a Terra por cima. E, pronto, Ok. ela é redonda, mas vejam-na por cima. Mas é plana, atenção. Farmville. Portanto, é um ovo. Não é um Um ovo. ovo plano. Um ovo plano, exatamente, visto assim por cima. Oval, pronto, era o que eu queria dizer. Forma oval. Por cima. E depois, nos extremos, o que acontece é que nos extremos há um muro de gelo muito grande. Nada de referência ao Game of Thrones, mas pronto. Um muro de gelo muito grande que é para impedir os humanos caírem. E a gravidade é uma mentira, porque na realidade a Terra Claro, se tu, está a subir. se tu caís para Por o lado do isso, muro... por isso é que nós ficamos sempre colados ao chão. Como ela está a subir, está aí para cima, nós estamos sempre colados ao Eu chão. até tenho dúvidas relativamente a essas Eu coisas dos vejo. planetas e tudo mais. Eu acho que isso é tudo só para fazer dinheiro também. Eu concordo contigo. Pronto, é que a NASA para mim é uma empresa tipo Hollywood. Eles só fazem efeitos especiais e aquilo, tudo. Aquilo são Photoshop e coisas assim. Eu por acaso também acho que sim, que é tudo só para vender. Porquê estás a despir, Ricardo? Não apresentaste O Ricardo está na produção. o Ricardo está na produtor. produção. queria só dar uma opinião. Eu acho que a Terra é redonda porque dá para dar a volta. Já vos deu a volta. Não. Era isso, Tu era dás isso. a Eu queria, volta, eu queria mas saber tu isso. dás a Pois volta, era é isso. assim, tipo, estás num círculo. Andas Não, em mas círculos. eu queria... Imagina assim. Ok. Em que sítio é que é a divisão? A É divisão? seguir ali Como ao assim? Japão e isso tudo? Como assim a divisão? Onde é que Estás a dizer termina? onde é que começa o mundo e onde é que acaba? Começa antes dos Estados Unidos e Não, acaba quando depois do chegas Japão. ao Ártico, Estou a falar das pontas. Das pontas. as pontas é quando chegas ao Ártico. Lateralmente. Lateralmente. Sim. Então é quando começas a chegar ao Ártico, tipo onde Então, está mas o Há Ártico é em sempre baixo. gelo à volta. Há sempre gelo à volta. O Ártico é em baixo. então o o Ártico Ártico é é maior antes que do nós O Sul. Sul, imaginávamos. chamado Sul, que é o Ártico, que eles chamam o Ártico, Então, mas explica-me lá. é um muro de gelo. Explica-me lá, a Segunda Guerra Mundial, os aviões japoneses sobrevoaram o planeta inteiro para ir atacar o Havaí, na ponta contrária do planeta. Sim. Que avião, tu que até percebes muito dessas coisas tudo, que avião em 1945 é que conseguia fazer isso indetetável, com combustível suficiente e tudo mais, com as tecnologias para fazer isso? Pá, eles arranjavam maneira. Tinham várias Uma guerra- bases. Eles Então, tinham várias bases e pensa paravam. assim. Por exemplo, hoje em dia, tu quando estás na América e tens ali o Japão logo ao lado, tu tens que dar uma viagem de 12 horas para chegar ao Japão. No entanto, tens o Japão ali ao lado. Logo ao lado ainda é um oceano relativamente Desculpa, grande. O Mas Oceano para que é que Pacífico tu ainda é hás qualquer coisa. de passar o Oceano Atlântico, o É mais continente seguro. Europeu. Eu acho que é europeu mais seguro. e depois chegar ao Japão, enquanto tu podes ir só passar pelo Pacífico e chegar logo ao Japão? Mas são essas? Mas São esses não há- circuitos? Então porquê é que eles demoram 12 horas a chegar ao Japão da O América? Oceano que é 12 Pacífico horas, é grande aquilo é- para caraças, meu. Desculpa. Se a Terra fosse redonda... Tu país se a daqui Terra- aos Estados Unidos também demoras 7, 8 horas, meu. Mas uma coisa é E tu o Oceano vires Pacífico é quase o dobro da largura do Atlântico. Mas já viste onde é que está a América do Norte e depois está para aqui o Japão e a China? Sim. Queres comparar esta distância com esta distância toda?
Vocês não estão a conseguir ver, mas Se tu deres... se tiverem um mapa mundo à frente é mais fácil. Esse planeta em que tu não acreditas, se essa volta fosse dada, tu também, pronto, percebes muito tecnologia disso tudo, que avião é que conseguia fazer isso sem fazer escala? Fazendo 12 horas de voo a sobrevoar o planeta conseguem. inteiro. Aqueles aviões 12 mesmo- horas. 12 horas, certo. Um avião conseguisse fazer isso em 12 horas, hipoteticamente, teria combustível, conseguia levar Eu combustível acho que há para voos tal. 12 Sim, horas. há não é? aviões, dois Não, aviões. não é isso. Até Não é há isso. demais, até Há voos 15 comerciais horas. demais. Até. Eu estou a dizer é sobrevoar, fazer o planeta inteiro, o nosso planeta redondo, aquela laranja que nós aprendemos no 4º ano, fazer essa extensão toda, ou seja, que é 5/6 do Equador, provavelmente, fazer isso tudo em 12 horas, um avião comercial. Se fosse um avião daqueles, um caça, por exemplo, mas esses levam muito menos combustível. Acredito que tivesse Não, isso velocidade não para fazer conseguem. isso, mas não teriam combustível para tal. Um avião comercial teria velocidade para fazer isso? Para fazer milhares e milhares de quilómetros em 12 horas? Sim. Então, pronto, posso dar mais um argumento? Vocês não têm nada para contrariar isto? Continua, estás a dizer Não? bem. São ambos os oceanos, ali para oeste dos Estados Unidos e para este do Japão, são Oceano Pacífico, os dois, delimitados por muros de gelo. Minha geografia, sou muito mal. Tem Japão, Deve supor que sim. América, Porquê é que tem o mesmo nome? Pacífico. Então, mas tem o mesmo nome, a Terra é plana. Então, mas eu estou a dizer, em pontas contrárias, Estás muito serão longe, dois Rocha. oceanos diferentes. Porque, Estás entretanto, muito ainda há o longe. Oceano Atlântico no meio. Quando falaste. Se os oceanos das pontas, se são ambos Oceano Pacífico. São, porque aquilo está assim. Assim como? Ligam-se por trás, pelo Xiça. onde tu assinas o nome, para o Pronto, caso vamos perdes É o agora- mapa, como se alguém fosse te uma devolve. folha de papel. Não. Olhem, imaginem o planeta Terra redondo. Ok. Pronto, como Sim. ele é, agora realmente. Sim. E a ideia deles é, nós olhamos por cima, estamos a olhar para o hemisfério norte, Ok. a Antártida, e a partir daí nós quase que abríamos a Terra, tipo, assim, tipo, por baixo, estão a ver? Acho que já estou a perceber. Tipo, nós olhamos por Sim, sim, cima, sim, sim, por sim. cima no centro está, Exato. está E o o Antártico. Ártico é à volta do E o Ártico planeta. está todo à volta. E os continentes estão espalhados assim, tipo, em círculo. Yeah, tipo... Como é que se explica Ok, isto? mas faz sentido. Eu acho que não faz sentido nenhum. É isto, exatamente. Isto o quê? Não há... É a imagem que ele já explicou, coitado. Sim. Aí, mas... Pronto, Não. Não faz sentido. faz sentido. O quê? Então, Pronto, desculpa que se pode... Gonçaga, então tens o Oceano Pacífico, lá está, e tens as 12 horas que tu tens que fazer com os aviões. E que não precisavas se a Sim, Terra isto- fosse redonda. Se isto fosse plano era num instantinho, em 5 minutos fazias aquilo, até a pé. Não, a distância Então. é a mesma. A distância distância é a mesma. Não, porque antes tinhas de dar a volta ao planeta, agora já é ali ao lado. Não, Não, então, é tudo do ponto igual. de vista dele. Porque imagina, tu, Deixa cá ver isso. se tu queres ir. E por exemplo, Uma coisa pronto, que está perto Falando da de divisão. saíres... Fala, Luís, Espera, nada, fala, fala, Luís. Estamos Uma coisa que está perto da divisão, ou seja, se tu basta andares para a direção contrária, está mais próximo. Se tu abrires, vais ficar completamente do lado oposto um do outro. Estás a perceber? Duas coisas juntas, certo? Sim. Aquilo vai abrir, cada uma vai para a sua ponta, para a sua ponta, ou seja, Aquilo. Depende, separação mas eu será acho que a no meio distância vai da- ser a mesma. Da Antártida. Mas se for no Mas meio. eu estou a perceber se for no o meio, a raciocínio. isto distância é a igual. ideia. de Esta, Daniel. é isso. É essa foto ao mesmo que eu Não estou a há falar. foto. Não dá para ver, mas aqui entre Então, nós já se consegue perceber falando melhor. disto, pronto, falando desta imagem que as pessoas não estão a conseguir ver, mas pronto, será o planeta visto de cima. Como Procurem- o Gafi estava a explicar. Procurem Grau na zero net, norte, procurem na net Flat Earth, Flat Earth, Map. pronto, Tá e feito. vocês Eu não encontram vou ao logo ficar mapa, Será bastante. mapa dos tapadinhos da Terra plana. Pensando nesta imagem, indo dos Estados Unidos para o Japão, continuando a falar, sobrevoarias o Ártico, ali aquela para a Groenlândia, Rússia, certo? Uhum. Fazendo as tais 12 horas. E oceano. Se tu fores de Los Angeles até ao Japão, só vês mar. Como é que me provas isso? Eles dão a volta ali por cima, vão gastar mais combustível ainda, quando podiam fazer o voo se calhar em 9 horas se fossem direto e de sobrevoar a Rússia toda. Então, lá está. Não se faz. Porquê? Então, isso pergunto eu. Isso não se faz, não é? Era muito mais proveitoso eles irem Eles irem daqui, Daqui de onde? dos, Isso eu vá, estou a dos ver. Estados Unidos. Los Angeles será pronto. para o oeste. Porra. As pessoas não estão a ver. Ele está-se a querer guiar. Ele não está a conseguir imaginar Vamos lá. esquecer este pormenor, mas pronto. Agora falando dos aviões,
Por exemplo, se a Terra fosse redonda, tu quando andas de avião, tu conseguias ver a curvatura e não vês. E agora? Mas isso é quase impossível de ver, seja de onde for. Tu vês lá dos satélites e isso tudo, que é. Fala-se de a poluição, a atmosfera que tens e isso tudo, fala-se de uma linha do horizonte por causa disso. Então, mas os Se a aviões Terra vão muito fosse alto plana- e tu conseguias ver a curvatura. Não vou muito alto. A tua capacidade de visão, É. a distância é igual. Se estiveres num avião ou se estiveres na Terra. Exatamente. Tu vês sempre o. Vês sempre o mesmo. Se a Terra fosse. Pensa comigo, se a Terra fosse plana, tu olhavas para o oceano, pronto, com os binóculos é que fosse, vias para o Algarve. Olhavas com os binóculos, vias Marrocos. E dá para Que é que ver. não Conseguias ver a curvatura, que não vês, por isso é que ela é plana. Não, mas não vês Marrocos. Consegues ver Marrocos? Sim, De onde? Consegues? do Algarve francês. Quer ir Do experimentar Algarve, também? não. Eu nunca Espanha consegues. Na parte Mas de isso- Estreito de Mas, por Gibraltar. exemplo, Gibraltar. aí está outra questão. Por exemplo, quando vocês vão à praia e está um bom dia e olham assim para o horizonte lá para o mar, porque é que não veem aquilo encurvar? Está sempre direito. Porque aquilo depois há uma espécie de cascata para lá, que é a parte onde faz a curvatura. Não. Não, porque Faz sim. Como é que tu sabes que não quão há? longe tu Como é que tu consegues sabes ver. Que eu vi e não está, não dá, está tudo a direito. Isso faz-me lembrar como é que era o dilema de Schrödinger, não era? Que era o gato dentro da caixa. Exatamente. Se tu não abres a caixa, o gato está e não está vivo e não está, não sabes. Isso é daquelas coisas. Pronto, há sempre uma verdade. Se isto Então, o e a minha planeta ser verdade é redondo ou não. A minha verdade é que o planeta Terra. Oi, eu acho este assunto muito Não chato. batas na mesa triangular. Acho este assunto muito chato. Mas pronto, eu vou só deixar a última deixa. Se a Terra fosse redonda, os nossos ténis tinham que fazer uma curvatura e, no entanto, eles são lisos. A sola dos ténis. Pensem nisso. O quê? Tu andas se querias andar em cima de Berlim, era? Não, mas se a Terra é redonda, os ténis tinham que fazer curvatura da Terra e não fazem. E uma coisa, não venham mas cá fizeram- com teorias que Marte é redonda, por isso Terra tem que ser redonda. Não. Já se comprovou que Marte é redonda, mas Terra não é redonda, é lisa. É Então os plana. planetas, mas- os planetas Mas têm tu todos estás a a mesma ver origem. mais Não tem a mesma origem, a Terra é diferente e é plana. É como eu digo e Eu não pronto. acredito que estes planetas existem. Peço desculpa. Marte não existe. Não, existe. Eu acho que Provado. Foi Marte a- existe. Foi a NASA Por quê? Hollywood que criou. Pois. Pois, mas nós achamos que É a aquilo que Terra, eles- a Marte existe. É aquilo que eles nos querem mostrar. Ou querem, Não, tipo... mas aqui a nossa sociedade de Eles têm que Terra ocupar plana, as nossas a cabeças. sociedade da completas. Terra plana diz que Marte existe. Ok. Bem, Posso vamos fazer uma então- observação final? Sim. Plutão é um planeta. Pode ser. Para mim, pode ser o que ele Plutão é um quiser. planeta. Força, continua. Pode ser o Sim. que ele quiser. Né? Well, next. Luís, queres lançar aqui algum tema para a mesa? Pode ser. Vá, lança, tranquilo. O Ali. Garcia está-te aqui a condicionar. O Não. comportamento, porquê? Porque o Garcia e o Luís não se conheciam até ao início desta emissão. Então o Luís, que é uma pessoa que nós conhecemos bastante extrovertida, está envergonhado por causa do Garcia. Porquê? Porque o Garcia chega e tenta dominar logo tudo. Tenta e Até é fala. plano, cara. Exatamente. Bora, Luís, fala. Tinha pensado o facto das crianças hoje em dia serem muito aficionadas pela tecnologia e verem demasiado YouTube, consomem demasiado essas coisas. É tudo o que é restaurante, os pais metem os miúdos, quando estão a fazer birras, a ver o YouTube e está feito. Olha que eu podia dar a senha do Wi-Fi, se faz favor. Yeah. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, isto é evolução. De antes era as sopas de cavalo cansado, agora é o YouTube. Tudo a ver, tudo a ver. Mas é verdade, de qualquer miúdo. Ele aos 2 anos, 1 ano já sabe mexer no telemóvel. uau, Claro, que não orgulho. faço mais não lhe dão mais nada para a frente. E ele fica ali o tempo todo a ver, mas Yeah. ao menos depois não chateia. E depois é mais um viciado nas redes sociais. Exato, e pá, eu acho que faz, O que estás a olhar? faz bué falta as crianças brincarem na rua, como era de antes, não sei. Tu és desse tempo. Sou. Brincavas na rua. Berlindes e tal, peões. Yeah. Yeah. Ainda assim. Não, é Sabem que eu tive uma experiência recentemente que foi de conviver com pessoas que só ligavam às redes sociais. E eu desde então deixei de publicar muitas coisas. Porque aquilo foi tipo... como é que eu ia dizer? Foi... Sufocante. sufocante. Não estava a encontrar o termo, Rocha. Foi sufocante porque tudo o que se fazia, qualquer momento, imagina,
olha nós, bué da fixe, bué da divertidos, bué da não sei o quê, não sei o que mais. A câmara desligava e Faltava tudo. cada um por si, não sei o que, não sei o que mais. E até que eu comecei, primeiro que eu reparasse nisto, demorou algum tempo, não é? Logo que tu reparas nessas coisas. E depois eu reparei e eu vi e eu fiquei, mas isto não pode ser só isso, as pessoas não se estão ali a divertir. E deixei de publicar muitas coisas e de partilhar muitas coisas que faço e que vou fazendo. E peço desculpa aos meus fãs que seguem todos os dias. Mas fiquei quase enojado com esta história toda. E depois vejo, e depois meto-me do outro lado, as pessoas a verem aquele tipo de situações e dizem, pá, este pessoal é bué da fixe. Mas não é. Estão a criar uma imagem virtual. E é esse o caminho, tipo, ou seja, nós vamos dando esse tipo de informações aos miúdos, ou vai, toma aí o YouTube, vê lá o Panda e o Caricas. Ricardo, vê lá, se faz favor, quantas visualizações é que tem o Sou uma taça, o não sei o quê. Mas isso já é mais antigo. Hã? Eu acho que isso já é mais antigo, não é? Pois, mas eles ouvem isso e nem Eles ouvem. A minha afilhada ouve isso. Não... Quantas visualizações é que isso tem? O vídeo tem 14 milhões de visualizações. E é português, agora imagina. Ai, não imagina a quantidade de vezes. Os miúdos veem muitas vezes e se calhar só uma criança viu isso. Mas o que é que vocês têm a dizer desta situação de cada vez mais os pais, para facilitarem a sua vida, porque estão a facilitar a sua vida, colocam o YouTube, um telemóvel à frente e depois, olha, já não temos a criança para nos chatear, podemos falar. Já não temos de gastar dinheiro com uma nanny e está feito. Vai virtual. começar agora um programa assim, que é a Super Nanny, não sei se já É viu. verdade. Dizem que é um sucesso em todos os países, só que eu nunca ouvi falar. Fosse uma partezinha já. É, o encantador de crianças. Yeah, Em vez de ser o exato, encantador de cães, é o encantador de foi crianças. o que eu Foi o que comparei eu logo. pensei Eu lembro-me também, logo do César Milano ali a dizer ao cão, senta, e a gaja a dizer ao Não. puto, senta Quem aí. é a criança má? Quem é a criança má? Ele não faz cedo, ele só faz. Ela ali a explicar, tens que te mostrar numa pose dominante. Se ele se está a portar mal, mostra-te quem é que é o macho alfa. Isso é um vídeo muito bom para se gozar. Eia, que ideia espetacular que nós havíamos de fazer. Pronto, estamos a falar de... Já, estamos a falar Fomos das à frente da crianças, televisão. exatamente. Da televisão, do É um- telemóvel. Ou... sim, do que é que seja, uma tecnologia. Exatamente. Eu vou falar mais em relação às crianças e os pais, não tanto às redes sociais. Pronto, as redes sociais existem e agora depende de nós como é que as vamos utilizar. E o mal que eu vejo aqui a culpa principal é dos pais, é simples. Os pais querem ter uma criança, mas depois pedem o que fazem mais com a criança é pá, está aí no teu canto, faz as tuas cenas, não me chateies. Mas querem muito ser pais, com que objetivo? Ficar bem nas Estar As nas fotos. redes. Exato. Tu não me entendes. Eu sou pai. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Eu não tenho tempo para sair com os amigos. Eu sou pai. Este filmado tinha sido brutal. Não, mas é hoje. Não. Desculpa, mas é hoje em dia a ideia. Hoje em dia é o que as pessoas procuram. A única coisa que eu vejo. Eu quero ser pai, sou pai. Ai, meu filho só me dá coisa, não sei o quê. Mas o meu filho é a melhor coisa que me aconteceu no mundo. Mas, no entanto, ele só faz as neiras, não faz a escola, não sei o quê. Toma, vê aí o YouTube, vê aí o Panda, não vê que faz aí, fica aí no Facebook, não me chateias. Pronto, é isto. Eu não estou a generalizar um bocado, né? Mas isso se calhar até bastante. Mas é o que eu vejo. Tipo, o grande problema é o que as pessoas fazem com as coisas. E neste caso é o que os pais estão a fazer com as redes sociais. Os pais, se tivessem se calhar mais cuidado com as crianças, simplesmente afastavam das redes sociais e ensinavam as crianças a fazer outras coisas. Posso intervir em relação Claro. a isso? Eu acho que foi ontem. Ontem tive uma conversa com uma senhora já com a sua idade e ela veio com um tema que os avós são bastante importantes cada vez mais no ensino das crianças, né? Ou seja, os pais dão o YouTube para a frente, o Facebook, as redes sociais todas, mas os avós é que vão dar os ensinos antigos, aqueles ditados antigos. Eu, por acaso, acho que também antigamente não era tudo bem feito. Sim, claro. E houve uma evolução, não é? Só que eu estou a perceber isso que estás a dizer. Ou seja, os pais hoje em dia, de forma a facilitar, mas também os avós de hoje, ou os pais de hoje são os avós da manhã. Sim.
Ou seja, a tendência sabedoria. será... É a sabedoria, Não, mas a se calhar. tendência será essa. A tendência é para Sim. piorar. Exatamente, ou seja, os avós da manhã vão ser iguaizinhos a... Oh, Neto, vai lá, toma o teu iPadzinho e não Espera aí que eu agora chateies." estou aqui a ver o meu Netflix. Não, daqui a uns anos é pá, olha, mete lá o cabo na cabeça e vai lá para o mundo virtual, não me chateias agora que eu estou aqui no Facebook. Mesmo. Porque hoje em dia é o oposto, está o avô a ver a telejornal e estamos nós no Facebook. Daqui a uns anos há de ser o contrário. Nós no Facebook e as crianças ligadas lá no mundo virtual. Mas por acaso é uma coisa que é triste, que as pessoas vão se separando cada vez mais, em vez de se Yeah. juntarem. E supostamente a ideia era juntar mais. Yeah. Aí é que está. Pois. Eu não sei Isso é se dei um verdade. exemplo da outra vez de que antigamente para se caçar uma galinha eram preciso 5 pessoas, né? Para apanhar um galo, para comer. Yeah. Hoje em dia vais ao jumbo ou qualquer coisa e está feito. Ou seja, cada vez mais as pessoas trabalham. Menos. O coletivo não é trabalhado. Sim. Antigamente tudo era em coletivo, até para comer e essas coisas. Nota-se a diferença nas pessoas que trabalham no coletivo e trabalham no... Como é que eu ia dizer? Individualmente. Individualmente, exatamente. De nada. Bem, foi um Obrigado, tema Ana. engraçado este. Mais temas. Rocha. Aproveitando agora a saída do Garcia com a realidade virtual, pronto, esse é o meu tema. Cada vez a realidade virtual está mais presente nos nossos dia-a-dias. Não só no formato de jogos, né? O VR, no Playstation, blá, blá, blá. Pões os óculos à frente e estou noutro mundo. Mas isso é uma invenção que ainda está pouco. Ricardo? Está tudo bem? Bruno, continua. Queres Não, intervir? está tudo bem. Eu estava só aqui a pensar que vais estar a falar nisso porque tu gostas de ver a realidade virtual, mas é pornografia virtual. É verdade, Rocha. Podes ir para a produção, se faz favor. Vai. Bom, Volta volta lá para a Regi. para a Regi. Bora, Rocha. Vai bora. para a casota, pá, Vai, vai-te continua lá lá a meter. desenvolver. Pronto, e já me perdi outra vez. Olha, Eu havia sei. aqui há uns tempos uma coisa que não foi desenvolvida muito, que foi o Second Life. Não sei se chegou a ter sucesso. Chegaram a Isso ouvir era a falar um jogo, disso. sim. Sim. Um jogo. É Houve teres gente- uma vida virtual, no fundo. E exatamente, chegou, eu lembro-me do António ter feito um jogador de handball. Olha, não sei, Um abu. não sei se não era o Não, Pinho, Não, era outro nível. não sei se não era, com base no. Não sei. Era tipo um abu. E então aquilo basicamente até já o Sporting, o Benfica, o Porto já tinham as suas próprias lojas, porque aquilo cada um de nós ia ter uma segunda vida naquele planeta. Íamos ter uma personagem nossa Acho lá. que era um jogo. Já há montes de filmes assim. É, mais ou menos, mas era, Sim, mas não, era muitos uma rede filmes assim. social, Era um uma jogo, rede era social muita onde coisa tu criavas o teu boneco. Houve pessoas e tu que se casaram convivias. assim. Pois, e tu. Descobriram tipo o parceiro lá e houve pessoas que levaram catfish, acho que é assim que se que é chama. isso? É, basicamente pensavam que Peixe estavam a gato. namorar com uma mulher ou com um homem, no entanto era uma mulher ou um homem, mas o oposto. Ok. Yeah. Não sei se vocês me entenderam. Há um programa Peixe gato. que é bem famoso, que é o Catfish, Pescado. que é histórias bué. Eles criam perfis falsos e depois têm relações de anos, mas nunca se viram e sempre se evitou o encontro. E depois, quando chegam à altura, eles começam a desconfiar e então Aqui chegam é coisa lá e é a uma mais. grande desilusão. Tipo, uma gaja bué gira. Ou menos. Está aqui qualquer coisa a mais. Tipo, Ou menos. pode ser um rapaz, como pode ser. Pá, não sei. Uma Sabes, rapariga com não queres a bigode. dizer. Bem genuíno. Mais sobre este tema. Mais. Realidade virtual. Garcia. Eu tenho aqui uma, mas mais Bora, na Garcia. parte da tecnologia. Quer dizer, jogos é tecnologia, realidade virtual é tecnologia. Mas pronto, lá vou eu falar mais uma vez de um dos meus ídolos, Elon Musk. O gajo utilizou a realidade virtual. Quem é esse? Outra vez, pá. Criador da PayPal, da Tesla, da SpaceX. Ok. Ah, Não, Tens- podem não tens ter que ouvido. Das reencaminhar baterias a da- malta para Ah, ver o, pois, o pois. primeiro podcast, não é? Exatamente. Para Onde o se Garcia terem a explica, explicação. exatamente. Pronto. E ele não inventou. Ele pensou e mandou lá os outros fazerem. E consiste num software da Tesla e da SpaceX que basicamente eles, quando têm que construir certas peças, Desculpa só interromper. Nós, quando estes momentos de tosse e não sei o quê, devíamos ter aqui um vinhinho do Porto para ir bebendo, não Olha. era?
qualquer coisinha. Era. Que era para... Era muito Temos de Passou a tratar disso. passou a avisar Produção, agora. da próxima vez, faz Regi. Combinado. apontar aí. Combinadíssimo. Eu também vou ter aqui um ao pé de mim. É uma garrafa para ti e outra para nós, não é? Exatamente. Desculpa, Garcia. Continuando. Se foi E um peito de clã, não é? Se foi um peito de clã, não é? Não foi com as mãos. Realidade virtual. Não se diz assim. pois é, realidade virtual, pronto. Elon E Musk. ele construiu um software que com realidade virtual eles conseguem desenvolver as peças e visualizar as peças através dos óculos. Ou seja, eles não têm que mandar fazer um protótipo para estarem ali a mexer, por exemplo, num motor de um foguetão. Eles metem os óculos e depois eles próprios, com os movimentos das mãos, eles andam ali a mexer na peça, conseguem separar a peça, a ampliar. Claro, não Isso conseguem era muito tocar. fixe para a tua Europa. Pronto, só que a Auto Europa, só agora é que a Volkswagen decidiu começar a fazer carros elétricos ridículos, mas pronto. É isso, mesmo feio. Meu. Yeah. São horríveis. Por isso é que a Tesla está muito mais à frente desta malta toda que só agora é que decidiu fazer carros elétricos. Ok. E pronto. Mas por algum motivo, não é? Não é à toa que fazem isso. É tipo o Bitcoin dos automóveis. Começa a ficar na moda e é mais útil. Pois, E é útil. aí é que está. Começou a ficar na moda e, se calhar afinal já devemos apostar nisto. Ou então Mas- porque antes ganham dinheiro com uma Pois. coisa e não querem Há um deixar- travão, não é? Nesses avanços. Deve haver tipo um Exatamente, travão. porque eles que não querem deixar de ganhar dinheiro com aquilo que ganham até Não, hoje. o travão principal que houve até agora foi que Petróleo. Os combustíveis petróleo, fósseis. exatamente. Sim, exatamente. Não rendia às marcas começarem a pensar nos É isso que eu estou a elétricos. dizer, o travão nesse caso. Sim, continua, Garcia, desculpa. Pronto, acho que é uma coisa interessante na parte da realidade virtual porque abre muitas coisas. Vi também a questão de um robô, só que isto ainda é um bocado mais assustador, um robô cirurgião em que permitia, por exemplo, nós aqui em Portugal termos um caso em que precisávamos de sofrer uma cirurgia muito complicada e que só havia um especialista no Japão ou na América. E para não estar a fazer com que o médico viesse cá a Portugal só para me operar, ele podia estar na secretária dele, no escritório dele lá na América, ligar o robô cirurgião, ter os óculos de realidade virtual e ter uns mecanismos, umas luvas que detectavam os movimentos das mãos, pronto, e o robô cá em Portugal ia responder a tudo o que ele fazia. Ok. Ou seja, estávamos a ser operados por um robô, mas a ser controlado por uma Que pessoa. medo. Isso é bem estranho. Mas medo. Os grandes problemas agora que estão a tentar resolver é a latência, porque da América aqui ainda pode vir uma latência de, por exemplo, de 1 segundo. E ele, o que pode estar a ver, ele pensa, só estou a abrir até aqui e afinal já abriu um bocado mais e isso pode causar problemas. É o jet lag. Já Um jet lag. Ops! pode causar Sai um olho. problemas. Eu preciso aqui operar os dentes. Ninguém é o pró das dentes. Hoje em dia já ninguém faz isso, pá. Arrancas logo o dente e metes uma prótese. Exatamente. Bem, continuamos neste tema, podemos passar. Vou passar para o meu, está bem? Vou dar não aqui falaste. um bocadinho sobre este tema da realidade virtual. Não, eu pensei que tu não tinhas O falado. tema, não, eu não. O meu tema que quero falar aqui é sobre. Estava a ver os movimentos deles. Traições. Traições. Exatamente. Sim, É um claro. tema assim cor-de-rosa, mas é um tema engraçado. Que é, qual é a. Se vocês toleram traições Não. e se a traição perante o outro, se vocês toleram. Exemplo. A minha namorada traiu-me. Eu não tolero. O meu amigo traiu a namorada. Eu tolero. Não, eu não estou a dizer que eu tolero. Está bem? Sim, Eu sim, quero, estás a dar o exemplo. estou a dar o exemplo. E isto Devia ter acontece. uma música Sim, há para muita o malta atenção. assim. Vou Deixa eu ter aqui uma vou só música fazer assim. uma coisa antes de começarmos. Ok. Eu lavo as mãos deste pecado. E pronto, podemos continuar. O que queres dizer com isso? Ele nunca traiu. Eu não quero dizer nada. Em relação a mim, não quero dizer nada. Ok, não vamos falar de nosso Quem cala caso, consente. mas, Tan, tan, tan. mas eu acho que Máquina é da verdade. Já tem mais a tirar para a Regi. Eu descobri esta semana que há um programa assim. A Máquina da verdade. Sim. Eu descobri, Fátima. eu descobri Descobriste esta esta semana. semana. Eu descobri esta semana. Sabes que houve acredita lá um bacana
que. Foi por causa do o gajo que tinha mijado. Onde? O quê? Não Sim, sei, aquele- aquilo é nas tardes da Júlia. Aquele que vá lá. não, disse que Não. não tinha mijado a Fátima tampa, Lopes. não era? Ah, Não tinha não, mijado não, a tampa da sanita e. que Tá, era calma. verdade, não, que ele era estrábico. não pode. Foi essa a pergunta. Foi... Não, mas é isso, que o pé da malta a gozar. O pé da malta a gozar. A dizer que era óbvio que ele não tinha acertado na sanita porque estava a olhar para o bidé e para o lavatório. não, Não isso viste isso? Vocês não viram isso? Isso é um mentira. meme, Não vais certeza. mostrar agora porque nós Não, não, não. mostras depois. Tá Bem, bom, tá bom. vamos então falar sobre este assunto. Companheiros, Sim, sim, sim. quem é que é o primeiro a falar sobre esta questão das traições? Garcia já limpou as mãos. Por acaso é muito. Na internet vê-se muito isso, aquele exemplo que tinhas dado. Eu não acho que a ação fica com quem a pratica, no fundo. Se me acontecesse a mim, óbvio que não ia gostar e tinha de pôr os pontos nos is, mas sendo essa coisa de um amigo, é isso, não é algo que, pronto, acaba por me interessar, interessa-me sempre como é que os meus amigos estão e isso tudo, mas é algo que não a vida amorosa dos outros não me interessa muito. Mas tu queres com um amigo, uma pessoa que trai? É isso, E que é também essa te pode parte, é essa a colocar parte no estranha, mesmo- exatamente, é essa a parte estranha que eu estava a ver como é que haveria de lá chegar. Se fosse, pronto, dando assim logo o que tu disseste, exato. Se eu soubesse que a namorada de um amigo tinha traído, provavelmente dir-lhe-ia. Se soubesse que ele a tinha traído, falava com ele, sim, de forma pronto, mais a aconselhá-lo. Vais de cortar esta parte. A mesa partiu-se. Problemas graves neste Foi o programa. careca a Ainda arrastar bem a que o cadeira. microfone não tem cheiro. Quatro DGs. Regi. Pedimos desculpa por este momento. Continua, Ricardo. Eu estava a dizer, sabendo que um amigo teria traído a namorada, provavelmente pronto, falava com ele no sentido de, pronto, também o que tu disseste agora, se calhar sentia-me preocupado que ele pudesse fazer algo do género em relação aos amigos, em relação a mim, é algo que aí já me toca. Bros before hoes. Não acho isso bem, claro, mas se tivesse de proteger um amigo nesse aspecto, sim, não. Mas o que é proteger? Dizer que É não sei- deixá-lo fazer à Não sei de vontade? nada. ou Não, é... é- Até porque Fala- normalmente aquela- não sou dos primeiros a saber essas coisas, portanto. És o quê? Não sou dos primeiros a saber essas coisas, portanto Pois. pouco me interessa. Se alguém me disser, há provas disso, há vídeo. Não, então, não sei, não faço ideia. Não sei se aconteceu ou não. Coisa. Eu acho que aí puxa muito a solidariedade masculina. Eu acho. É, Tipo, se nós não conseguimos fazer isso a um amigo nosso. É óbvio que consigo lhe dar na cabeça e dizer, então, puto, não faças isso, mas contar à namorada, mesmo que seja nossa amiga, é complicado. Muito. Aí a parte do nosso amigo entra um grande dilema, porque é assim. exato, esse é que é. a É parte tal do- questão. Eu farei a mesma coisa e já fiz. É que E a está. mim também. Quando essas situações acontecem, o que eu faço é: olha, ouve, isso não está certo. Se é para isso, diz logo que não gostas dela e pronto, acaba. Não faz sentido, estás a fazer Uma questão sofrê-la. de palavra, não é? Pronto. E quando te dizem aquela frase, sabes como é que um homem é? Isso para mim, sabes como é que um homem é? Isso é uma estupidez de todo o tamanho. Isso não é um homem ou uma mulher, tipo, isso não faz sentido. Ou gostas ou não gostas. Não gostas, dizes, simples. Agora vais estar ali a mentir. Questão de trair a nós próprios, nós pessoas. É simples. Como amigos, vamos tudo bem. Agora, se eu algum dia tiver que fazer um negócio ou estar com uma situação com essa pessoa, eu nunca vou falar com ela, de certeza. Porque já sei o que é que ela é capaz de fazer. Agora, com amigos, muito bem, somos amigos, eu falo contigo, tu falas comigo, certas coisas eu conto, certas coisas não conto, ficamos por aí. Mas aí é que nós depois vemos quem é que são os verdadeiros amigos. E agora, quando são uma situação que temos uma amiga que eu conheço e que eu gosto e tal, e temos um amigo que eu conheço e gosto e tal, como é que vamos fazer? Eu Problema. faço quem é que eu gosto mais. É? Exato. Quem é que eu gosto mais e quem é que me vai fazer mais falta, tão simples quanto isso. E não sou muito direto, eu digo, olha, tem atenção, se calhar o melhor te afastares. Porquê? Afasta-te. Eu o que já fiz foi ir Certo. ter com a pessoa e com o traidor e dizer para, olha, ou contas tu ou conto eu. Mas a pessoa vai ter que ficar a saber. Porque eu estando naquela situação, eu gostaria que fizessem isso comigo.
E é um dos meus princípios, que é meter-me no papel daquela pessoa e o que é que eu gostaria que fizessem comigo naquela situação. E perdem-se amizades assim. Pois. Porque nós estamos, no fundo, a pôr a pessoa num papel que ela não quer estar, mas também foi ela que se colocou naquele papel. Exatamente. Não é? Eu não gosto nada de traições, porque se fosse comigo, ou quando é comigo, ou às vezes nem é uma traição, mas é uma falha, não é? A pessoa não gosta. Muito mais quando é essas situações amorosas, né? Que é logo o que nós pensamos nisto de traições, mas não tem que ser obrigatoriamente com isso. Que é não gostar de ser o último ou ser o corno, não é? E tu, aquilo há ali uma parte que falhou da tua relação com aquela pessoa. E se isso me acontecer, se alguém sabe e eu não sei, eu vou ficar triste que aquela pessoa sabia e não me contou nada. É uma dupla traição. Quando é com um amigo, pá, vais falar com ela, pá, acho que devias avançar nessa situação. Quando é com um amigo e com uma amiga, pá, ou contas tu ou conto eu. E já aconteceu e ele não contou, até que contei. Porque, pá, era uma amiga minha. Pá, fiquei bem, hoje em dia não me falam, mas eu fiquei... Porque é o que acontece sempre. Isso é importante, estás bem com a tua consciência. Tá, então. Não, agora estou com gases, mas... Então foste tu. Não fui. Mais alguma coisa sobre este assunto? É que, aproveitando ali o que o Luís disse há um bocado, e assim, terminar esta parte num tom de brincadeira, lembro-me de ter visto um meme na internet, que era um rapaz a dizer que a traição das mulheres era sempre muito mais... como é que eu ia dizer? Muito pior do que dos homens. Eu estava aqui a procurar de outra palavra, já não lembro qual é que é, mas pronto. Muito pior do que a traição dos homens. Exatamente. Que a traição das mulheres deve ser muito pior do que a dos homens. Porque os homens traem por outra mulher, normalmente, com um corpo melhor, ou porque é mais bonita, ou não sei o que, pensam com o pénis, no momento. Enquanto que as mulheres, quando traem... Desculpa. O homem pensa sempre com o pénis. Não, mas nesta questão, falando na questão do sexo. Estás a pensar? Por isso é que eu não cheguei à palavra há um bocado. Já se cena da Terra plana. Gostei. Eu penso a falar mais alto. Exatamente. Daí a terra estar a subir. E a traição das mulheres, normalmente elas apaixonam-se pelo homem com quem traem o namorado, ou o marido, ou o que é que seja. Portanto, os homens, o momento da traição é pensado com o pénis, ponto. E a traição das mulheres é pensada com o cérebro, com o coração, é uma relação emocional. E aí, por causa disso... Pronto, isto foi no... Alguém que disse isto, eu achei engraçado. São mesmo umas grandes cabras, pá. É, né? O homem tem aquela pontinha de campeão, às vezes, né? Boa! É mesmo assim! Foram quantas? Foi só uma? E olha, isso também é uma coisa engraçada. O homem se trai é um grande campeão, Exatamente. a mulher é uma grande... Quanto mais, se ela anda com muitos homens, é uma grande puta, não é? Uma coisa que um amigo meu Double standards. costumava dizer, que eu ficava um bocado frustrado, e acho estúpido, mas era o que ele costumava dizer para justificar isto é: o que é que tu queres? Uma fechadura que se abra com todas as chaves ou uma chave que abre todas as fechaduras? Não percebi. Atenção, feministas que estão aí a ouvir, de certeza que vão existir, não nos matem, estamos só a brincar e não levem isto a sério. Atenção, vão levar a sério. Mas isto não é um tema de brincadeira. Está bem, vamos Continua. então passar. Vamos então passar aos tweets. Não é? Como sabem, existe uma segunda parte do nosso programa, onde cada um de nós analisou durante esta exaustiva semana os vários twitters que vão surgindo no nosso telemóvel. E então, a partir de agora, anunciamos os tweets da semana. Então, começamos com Bruno Rocha. Qual é o seu tweet? Onde é que eu vou aos screenshots disto, Dani? Espera aí. Garcia, tweet. O Garcia não tem tweet, não é? Não, ainda está a procurar. Já tenho. Ok, o Rocha tem. O Luís não vai ter. Mas vai dizer a frase da semana.
Isto é só genérico. É outra vez dos fatos desconhecidos. A semana passada também fui buscar a este Twitter. Sim. Então o que ele citou foi: os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é mais forte que a gratidão. Porque o quê? O remorso é mais forte que a gratidão. Remorso. Os remorsos. Sim, Ah, remorso. remorso. Porque a pessoa ter Remorso é morrido. Ok, remorso é uma palavra. É o muito que costuma feia. dizer, inocentes são sempre os mortos. Não há ninguém mais inocente que o morto. Profundo. Sabem que filme é que eu vi hoje de manhã? O Coco. Ah, Um desenho animado. Já viram? Está fixe? Não. Não sei. Tem a ver com isto. Sério? Com mortos. Eu não tinha... Aquele filme não tinha a apresentação e isso não levava para aquilo. Boa. E é... posso contar? Pode. Aquilo basicamente é o... Spoiler alert, atenção. Sim, Stop. exatamente. É um... Não vou contar assim muito afincadamente. Mas é um miúdo que vai para o mundo dos mortos e depois há uns deles que comem... Aquilo é no dia dos mortos. Há um dia dos mortos, não é? No Dos Sim, México. no México, é. Yeah. Sim. E então Eles aquilo festejam. basicamente há uns mortos que começam a desaparecer. E começam a desaparecer porquê? Porque são esquecidos. Já vi uma cena assim. Isso é, Isso foi bué- muito- isso isso é foi- bem profundo. Yeah. Mesmo. Isso é. Isso é. Isso faz Então muito sentido. havia um deles que era o esqueleto mais porreiro de lado de todos, estás a ver? Que estava a ser esquecido pela filha dele, que já era bué da velha. Então era a última pessoa que se ia lembrar dele. Aí olha, aquilo é muito forte e gostei. Fogo. Mais um bom filme da Disney. Parabéns mais uma vez. Curto bem. Eu gostaria de saber como é que eles têm estas ideias. Por acaso, isso é uma Deve ideia ter muitos muito pessoal a Vejam. pensar nisso, né? Vejam mesmo porque vale a pena. Fácil, não é muito complicado o filme. Os miúdos devem ter gostado bem daquilo. Bem, mas tu lê lá, desculpa lá outra vez o teu. Está aqui. É o facto dos mortos, né? O facto de receberem mais flores, né? Do que os vivos. Toda a gente vira Que santo vivo. depois de morto, não é? Toda a gente se fala bem. Eu concordo com isso. Depois da pessoa também. morrer, eu vou ser muito boa pessoa. É sempre. Por acaso tenho uma coisa. Porquê flores? Não sei. Eu nunca percebi esta, sinceramente. O que é Chamem-me que o se que dá quiserem. flores? Nunca percebi esta coisa de oferecer flores. É giro e tal, mas estamos a matar um ser vivo para oferecer. Como sinal de que quer que seja. Mas, não, Sim, isso neste tempo, ambientalmente é. por acaso, pronto, Não. Por isso é que eu sou do plástico. Não, mentira. não morre. Ainda Não morre. as Não flores vais de plástico. voltar a, tipo, lá para... simbolismo é Mas, diferente, né? yeah. Não, mas pronto, Por acaso também não sei é qual uma é a coisa muito. simbologia. Nos cemitérios, pronto, vê-se muito. Por acaso Mármore. nunca. Sempre, já me questionei por causa disso. Não faço muito questão de pensar nisso todos os dias. Mas. Hã? Porquê? É mais fazer. Ah, pois. Mas porquê flores? Não Quer sei. fazer vídeo. Isso é uma coisa. Ei, eu- É tradição, o que é que seja. Não sei. Sim, é uma tradição. Neste É. momento é uma tradição. Seja o que for, mas neste momento é uma tradição. Sim, na América eles fazem festas e tal quando as pessoas morrem e cai é diferente, né? Em Portugal. A cultura cabo-verdiana também, não é? Sim. A seguir ao funeral vai toda a gente almoçar. Uma e amiga não sei minha quê. dizia isso, que quando morresse não queria que se fizesse funeral, queria que se fizesse uma grande festa para celebrar tudo o que Sim, ela vai fez toda a em gente lá vida. comer e não sei o quê. E já passou. Por Próximo. exemplo. Quando for eu chorem, por Isso favor. é... Muito. É? Contratamos. Há pessoas nos Estados Unidos que fazem isso, não sei se cá E também. cá as carpideiras. Acho que é Ah, carpideiras não sei. no norte. Até que capaz. são pessoas com São propósito a contratadas chorar. para ir aos funerais para chorar. Olha, a imagem que eu Brutal. tenho de uma cena assim é de eu ir à casa de uma pessoa que tinha um familiar que tinha falecido, era cabo-verdiano, e quando eu entrei, e mais a minha mãe quando ela entrou, a mulher começou a chorar bué. E eu pensei assim, fogo, ela gosta da minha mãe, não é? Viu a minha mãe, lembrou-se do marido, não sei quem, coisa. Cada pessoa que entrava naquela casa... Ela fazia aquilo. Não pode. Mas é uma cena cultural. E há uma cena no seguimento disto que eu lembro que é uma senhora que vinha muito bem no elevador. Ó, a ideia que eu tenho, eu não a vi no elevador. Mas ela meteu o pé naquela porta e quando ela mete o pé dentro daquela casa, aliás, um berreiro, uma cena, parece que é uma cena cultural. Tu tens que chorar e na cultura portuguesa, a ideia que eu tenho é são um bocadinho mais comedidos e pronto, choram, cada um vai para o seu sítio. Não é um tema fácil. Garcia, porque não estás a falar deste tema?
Não achei. Hoje por acaso. Não sei. Não achei. Não sei! Não tenho. Não sei. Não tenho. Mas pronto, próximo Twitter. Então, só Bruno. Sim, eu também tenho. Portanto, este Twitter é de alguém, deste tweet é de alguém que tem como foto de perfil um polegar com óculos de sol. Chama-se @putocareca69. E o tweet é o seguinte: vale tudo, tenho um cantinho no Parque do Fórum, longe de todas as portas dos outros carros que possam bater no meu. Estava a estacionar e não é que estavam 2 marmelos na marmelada. Obrigado, professor de português, por me ensinares o que é um eufemismo. Portanto, o que eu queria trazer daqui era as figuras de estilo. Não, estou a brincar. Pronto, acabam por ser 2 questões, que é a primeira, esta coisa dos carros, pronto, nos estacionamentos vê-se muito isso, malta que não tem, que se está a cagar para os carros dos outros, abre a porta de uma grande fruta, não sei o quê, que acabam por não ter respeito por este bem material que normalmente é o que um carro é. E o outro será a questão da privacidade das pessoas, também um Será bocado que eles daquilo, foram para o fórum? para o parque de estacionamento, que ainda por cima agora cheira muito a mal, não Pois. sei porquê. E ainda por cima, onde ele põe o carro, esse puto Volto a careca. dizer, a culpa é Eu não dos sei, eu não pais. conheço, mas. Conhecia. Aquilo é ao pé dos esgotos. Aquilo tem. Pois, não sei. Eu já ouvi falar de muitas histórias no parque de estacionamento do Fórum. Pronto, já disse. E eu não sou de intrigas. Eu não sei. Eu nunca fui lá Eu não sou de apanhado. espalhar brasas, mas. Mas. Próximo tweet. Pronto, o meu caso até é um tweet. Lembrei-me agora. É de um empreendedor que é bastante conhecido pelo que eu sei. Descobri há pouco tempo. É o Tai Lopes. E ele tweetou hoje, se não me engano, uma mensagem que recebeu. Acho que foi hoje, no Havaí. A dizer que para toda a gente evacuar a cidade e pôr-se num abrigo nuclear. Aquilo foi uma mensagem que alguém se enganou e mandou para toda a gente no Havaí. Por isso, achei interessante. Porque só mostra que a América está com o rabinho encolhido por causa da Coreia do Norte. Pois, é capaz, sim. E a não fazer testes. Só estão a mostrar isso. Porque, foi alguém que enganou-se, foi sem querer. Não, estão a fazer testes a ver se aquilo está a funcionar. Estranho. Querem falar? Sim, isso é muito giro. Agora. Olha, eu vou para. Quem é que mandou o... Quem é que... Quem é que Tu não publicou? estavas com atenção ao que ele estava a dizer. Está um bocadinho Daniela. Mas falava-se que de um míssil, Sim, alguma que coisa? para evacuarem a cidade foi só... No Havaí. No Havaí, só abrangiu o Havaí. Míssil de onde? Míssil nuclear. Estava uma ogiva nuclear a caminho do Havaí que eles tinham que evacuar a cidade e pôr-se no abrigo nuclear. O Havaí é numa das pontas do mundo, até um míssil lá chegar. Se não fosse os Estados Unidos ou o Canadá a mandar, ou algum país da América do Sul, que provavelmente não terão Já viste 12 essas horas. coisas. Vou. Epá, agora esqueçam lá, estou Costa. Bem, o meu tweet é do Vasco Correia. Não conheço, mas pronto. Não sei porque é que sigo. Não devo seguir, devo ter lido isto. Acabei agora de ver a cerimónia dos Globos de Ouro. E estou a sentir-me tão culpado que já tive vontade de cortar a pila. E nunca assediei ninguém. Foi tal história, foram todos de preto. Foi bem da gente fazer de Yeah. preto como protesto. E aquilo foi tipo. O que é que vocês acharam disso? Imagina, parece que tipo, agora toda a gente foi assediado e toda a gente anda a assediar toda a gente, quando no fundo é a realidade. No fundo é uma coisa que sempre aconteceu. Yeah. Não Desde está na sempre. moda, não... Agora há Eu mais... só trago temas de fofoca. Não, agora como há mais maneiras de Exato. publicar as coisas, bocado acaba por. inevitável. O quê? É natureza animal. Assediar? Eu estou a perceber... Não, percebo o que é que ele está a dizer. Pensares, pelo menos os pensamentos, sei lá. Porque é um bocado Ok. a natureza animal. Uma coisa é pensar, outra coisa é Fazer. partir para a próxima fase, onde Exatamente. tu queres ser a atriz principal do Titanic, anda cá a afundar o barco. Iceberg! Rasta o pato. E é isto a ideia que eles estão a passar, é que tu para teres aqueles papéis, para teres aqueles protagonismos, tens que basicamente fazer ali um servicinho. E os realizadores andaram muito felizes durante anos e anos. E agora... E não é mau, que é uma dessa realizador. Mas agora até cá em Portugal já há muita gente a falar sobre estas situações. Isso agora é... Eu achei que É foi um bom bocadinho que- exagerado, não era preciso tanto. É bom que isso comece a vir cada vez mais à baila, o que quer que se passe nesse aspecto. E noutros.
O problema aqui é que estava toda a gente com medo e tipo, se eu vou falar e depois ele vai acabar com a minha reputação e com a minha carreira no mundo do cinema e isso, Sim, mas por isso é melhor estar calada e fazer o que ele está a mandar fazer. Só que a questão é que houve alguma, que eu não sei quem é que começou, que disse, não, pronto, chega, eu vou dizer. E disse, e agora isto causou uma onda, um efeito dominó, pronto, ela disse, não se prejudicou assim tanto, então eu também vou dizer. E pronto, está a surgir coisas que duraram anos e só agora é que se estão a descobrir. Pá, e eu compreendo, porque acho que não está certo, tipo, não tem que andar a fazer favores sexuais, nem tem que andar a fazer coisas para subirem na carreira, porque é o que eles demonstram. E o homem, pode ter os pensamentos que quiser, pode violar homem é a mulher mulher. na cabeça, diz que não faça nada. Mas o assédio também pode Violar a partir mulher na da... cabeça. Sim, é Sim, assim. dentro eu- da tu- cabeça dele. Tu Tá bem. podes fazer o que tu bem entendes dentro da tua cabeça, desde que não passas para a ação. Foi. pensamento do Rocha. Violar a mulher na cabeça. Agarra-lhe na cabeça toda. À paulada na cabeça. É pá, fogo. Mas pronto, isto... Isso também não houve na política do Trump e não sei o que. Isso também deve essa- haver em essa- todo o lado. Pois, A mulher exatamente. do Trump só está com ele porque não Pois. tem hipótese. Como é que sabes? Ela Não disse. tem Ela hipótese. Como é que não E sabe? tu vês as Isso. fotos. É amor. É, Eu amor, também acho que ao sim. ver, se for à carteira. É amor ao verdinho. Existem várias formas de demonstrar o amor. E não tens de demonstrar Tu vês sempre várias- como o várias Barack fotos- Obama e a Várias outra. fotos e pessoas que acho que estão envolvidas dentro daquilo. Isto pode ser sempre alguém a querer fazer dinheiro. Sim. É verdade. Não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Mas tudo dá a entender que ela está lá porque não tem outra hipótese. Se ela não o fizer, não estiver com ele, a família dela vai ser prejudicada, basicamente. Eu tenho sempre dúvidas relativamente a E tu essas vês coisas. as fotos. Porquê que uma mulher daquelas não pode gostar do Trump? Ele é uma besta, mas Calha sempre ela aos também é um ricos. bocadinho. nós não conhecemos. Exatamente. Pinta Costa. Nós... Aquele é um Ele- grande homem, o ele- gajo. O O da gajo. Costa está. Tá ali, sempre dia, o gajo. Mas porquê? Tipo, nós não conhecemos o verdadeiro eu dele. Ele sem a Ele se calhar é um ele sem a gajo bué da peruca deve fixe ser a muito pensar bom, nisso. deve. Não, O gajo jogava wrestling, pá. Mas tu vês esses bacanas. O gajo jogava Ele wrestling. tem o Ele, cabelo basicamente, a tomar ao decisões Missão pode ser Pois uma foi. verdadeira porcaria, mas em termos de família, de pai, pode ser um gajo tranquilo. A dominar o mundo é uma treta, mas no dia a dia, como amigo, pronto, como marido, pode ser uma pessoa 5 estrelas. Por que não? Eu às vezes tenho a sensação que aquilo é quase uma personagem dele. A forma como ele fala, aquilo é tão absurdo, não me parece que seja mesmo a opinião do que um ser humano tivesse. Surgiu Coisas aí- que ele diz. Desculpa, surgiu aí uma teoria há pouco tempo que houve um executivo qualquer que fazia negócios com o Trump antes dele ser presidente e que numa reunião acho que se falou e gozou. Tu virou-se para o Trump e tu nem conseguias ser presidente da América. E acho que foi isso que causou ele ser presidente da América. Ele ficou lixado. Candidatar-se, não é? Porque o ser presidente tem a ver com os Sim, outros. sim, exato. Sim, se fez com que ele se candidatasse. Pronto, fez com que ele se candidatasse. Perdeu-se Yeah. agora. Yeah. Bem, tem mais alguma coisa para falar? Mais nada por hoje? É tudo. Ricardo, queres lançar algum tema? É de longe? Não vale a pena. Ele pensou, pôs a sua melhor voz. Meus amigos, foi um prazer estar convosco. 1 hora de pura conversa, pura diversão. 5 homens à volta de uma mesa. 6 com o senhor da produção. Até à próxima. Um abraço. Oh.